Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o traumatismo crânioencefálico. É um assunto muito sério e importante para quem é da área da saúde, para quem estuda neurociências e também para mães e pais de crianças que acabam tendo um acidente e bater na cabeça e levando aí complicações. Tá ok? Então fiquem com a gente até o final. Vamos lá! Um exemplo de quem sofreu traumatismo crânioencefálico muito triste é o nosso querido Schumacher, um grande campeão da Fórmula 1, e ele foi esquiar a lazer, né, numa estação de esqui muito rochosa na França, que é essa estação que vocês estão vendo nas imagens, e ele tropeçou numa pedra e bateu com a cabeça numa outra pedra. Então aqui vocês podem ver nessas imagens, né, indícios de que ele tenha sido o local do acidente. E foi um acidente, assim, terrível, muito triste. Ele ficou 6 meses em coma e ainda não se tem notícias dele ter uma melhora significativa. Então, pessoal, o prognóstico do traumatismo crânioencefálico do Schumacher é esse aqui, ó. Ele teve 2 cirurgias, 2 operações, uma no dia 29 e outra no dia 30, as duas para descomprimir o cérebro. Por quê? Por causa do edema, o cérebro incha e a pressão intracraniana aumenta muito, e isso leva a lesões mais sérias. Então, teve aí um acúmulo, né, de líquido no tecido. Eles precisaram abrir um pouquinho o crânio para despressurizar. Teve bastante hemorragia, várias hemorragias, difusa, inclusive, teve localizada difusa. E teve um risco aí do fluido se acumular na medula espinhal também, levando a riscos de problemas cognitivos, perda de memória, paralisia, perda do equilíbrio, epilepsia e até a morte. Então, a situação do Schumacher hoje, 8 anos após o acidente, ou 7 anos e meio, ainda é uma situação grave, estável, mas grave, né? O diagnóstico do traumatismo crânioencefálico é feito por exames de neuroimagem, como essa imagem que vocês podem ver, né? Essas partes mais claras indicam aí hemorragia, acúmulo de sangue nos ventrículos, então um acometimento grande e irregular na região do córtex parieto-occipital. Além do exame de neuroimagem, é feita uma avaliação neuropsicológica através da escala de Glasgow. Essa escala é muito importante para definir o nível de consciência da pessoa após a lesão e também ao longo do seu tratamento. Então, é muito importante lembrar da ordem. É sempre bom olhar. Primeiro você olha para os olhos, então abertura ocular, depois para a boca, ou seja, a resposta verbal do paciente, e por último a resposta motora. Então, a abertura ocular, quando ela ocorre no seu nível mais excelente, ela tem o número 4, tá, nessa escala. E se você não tem nenhuma abertura ocular, você ganha o número 1. Já a resposta verbal, a melhor fala da pessoa, a resposta orientada é a número 5, e nenhuma fala, número 1. E resposta motora, a melhor, né, obedecendo comandos, tal, no corpo, é o número 6 e nenhuma é número 1. Então, você pode ter aí um trauma grave, que vai entre 3 e 7, mais ou menos. Um moderado, de 7 até 12, se não me engano. E um mais leve, de 12 a 15 pontos. Então, seguindo essa escala, você consegue, primeiro, definir como foi o trauma, né, se foi leve, moderado ou grave, e ao longo do tempo ver como é a melhora do paciente. Entre as causas do traumatismo crânioencefálico, nós podemos citar principalmente quedas, mas também encontrão com coisas ou coisas que vêm ao encontro da pessoa, acidentes de veículos e assaltos e outros ou até desconhecidos. A incidência de traumatismos crânioencefálicos é muito alta no mundo todo e muitos casos vêm a óbito. Os que sobrevivem acabam tendo sequelas.
Aqui nessa figura nós podemos ver que a lesão no encéfalo é dividida em 3 fases. Uma fase aguda em que ocorre perdas de células, né, como na lesão medular também, morte de neurônios, morte de perda de axônios, morte de oligodendrócitos e algumas células gliais também. Depois vem a fase subaguda, onde começa a ter respostas inflamatórias, resposta de proliferação celular, e finalmente uma fase de concretização, que é uma fase onde ocorre uma cicatrização do tecido, tá? Até o sistema nervoso tem também cicatrização, no caso uma cicatrização glial. Durante essas fases, né, a gente tem aí uma série de coisas que vão ocorrendo nesse tecido, como por exemplo, a hipotensão arterial, a hipoxemia, a hiperglicemia, a hipertensão endócrina, convulsões e edemas. Tudo isso precisa ser tratado para que o paciente possa ter alguma melhora no seu quadro. Pessoal, obrigada por terem assistido essa aula até o final. É um assunto um pouco difícil para mim, nós tivemos uma perda na família recentemente. A minha sobrinha, de 6 meses, bateu forte a cabeça na região occipital do encéfalo e ela acabou indo a óbito. Então, assim, é um assunto bem triste, assim, mas importante para todos que são pais, para pessoas que acabam sofrendo algum trauma e também, principalmente, para quem é da área da saúde e para quem estuda neurociências, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigada, viu? Tchau!